coração, eu quero recomeçar. Ensina-me a ser irmão dos pobres e oprimidos. Confesso meu egoísmo, eu penso demais em mim. Teu sim para mim é não, e se dizes que não, eu insisto que sim. Converte o meu coração aos pobres a quem tanto amas. A ser também pobre me chamas. Converte o meu coração, converte o meu coração aos pobres a quem tanto amas. A ser também pobre me chamas. Converte o meu coração. Converte o meu coração, eu quero reaprender. Ensina-me a ser irmão daqueles que não têm nada. Confesso meu comodismo, é muito mais fácil dar do que se comprometer e de novo aprender e de fato mudar. Converte o meu coração aos pobres a quem tanto amas. A ser também pobre me chamas. Converte o meu coração, converte o meu coração aos pobres a quem tanto amas. A ser também pobre me chamas. Converte o meu coração. Olá, boa noite, bem-vindo, bem-vinda. Hoje é 22 de outubro de 2025, você está na Escola de Fé e Cidadania Dom Adriano Hipólito, da Diocese de Nova Iguaçu. O meu nome é Tobias e eu quero muito agradecer a sua presença entre nós. Em 2016, ao final do ano da misericórdia, do ano extraordinário, do jubileu extraordinário da misericórdia, Papa Francisco publicou a Carta Apostólica Misericordia et Misera. Ao final da carta, ele disse que ele intuiu que uma das formas de celebrar muito bem a misericórdia seria que no 33º domingo de cada ano, nós celebrássemos o Dia Mundial dos Pobres. Em 2017, celebramos o primeiro Dia Mundial dos Pobres. Naquele ano, no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, Papa Francisco publicou uma carta que era uma mensagem para nos animar. Assim foi ao longo de todo o seu papado. Esse ano não foi diferente. Leão XIV, também no dia 13 de junho, publicou a sua mensagem nos chamando para o 9º Dia Mundial dos Pobres. A sua carta tinha e tem como iluminação bíblica o Salmo 71, versículo 5, Tu és a minha esperança, que faz, claro, associação ao ano que vivemos. Para conversar sobre isso, sobre a iluminação bíblica, sobre os aspectos bíblicos desta iniciativa, nós convidamos um biblista para lá de conhecido, com uma larga, com uma imensa produção que todos nós conhecemos bem, ou, quem sabe, deveríamos conhecer. Antes de convidar o nosso convidado, o nosso assessor de hoje, eu queria convidar a você que nos acompanha a rezar comigo o Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Que o nosso encontro seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Francisco Orofino, por favor, venha para cá, junte-se a nós. Namastê. Namastê. Muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra para a Escola de Fé e Cidadania tê-lo mais uma vez conosco. Muito obrigado pela presença. Então, Tobias, eu que me sinto muito honrado de poder estar aqui, fazendo uma conversa informal sobre a questão do 9º Dia Mundial do Pobre, um desejo do Papa Francisco, e ao mesmo tempo a gente vai conversar sobre essa questão, o que tem por trás dessa proposta. Muito bom. O que nós combinamos com o Orofino é que ele vai falar por volta de 2h30, 3 horas. É ruim, hein? Certamente nós ficaríamos ouvindo ele por 3 horas, não é? Mas o combinado não são 3 horas, o combinado são 30 minutos. Depois dos 30 minutos, nós vamos colocar na tela as questões, os comentários, eventualmente alguma pergunta que tenha aparecido no chat para a gente conversar. É isso, Orofino? É isso aí. É contigo, meu irmão. Muito obrigado mais uma vez. Então, boa noite para todo mundo. Eu fico muito feliz aqui com o Tobias, o convite que foi feito, também o Adelson, e a Escola de Fé e Cidadania, Dom Adriano Hipólito, a nossa memória, né? E nós vamos conversar um pouco, me foi pedido em si, trabalhar um pouco a fundamentação bíblica dessa iniciativa do Papa Francisco, que está chegando à 9ª edição, no dia 16 de novembro próximo, domingo, o 33º domingo do tempo comum. Por uma decisão do Papa Francisco, esse domingo fica sendo o Dia Mundial do Pobre. Ou seja, ele quer, de alguma forma, que a Igreja universal, na sua universalidade, pare nesse domingo para refletir sobre a questão do pobre. E, como o Tobias já falou, sempre o texto que fundamenta esse Dia Mundial do Pobre é publicado no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, que na nossa igreja é o patrono do trabalho com os pobres, né? É Santo Antônio que ficou como patrono, mas, na verdade, Santo Antônio já deriva do carisma franciscano, mas tudo bem. Aqui é que tem uma questão muito séria, porque quando o Papa Leão, então, ele estava aí um mês e uma semana do seu pontificado, ele já deve ter pegado algo assim, o bonde andando, ele então lança o documento dentro da proposta, no dia 13 de junho, deixando para o dia 16 de novembro, então, um lema. O lema sempre é um versículo bíblico que busca iluminar a proposta daquele dia. E o lema que ele escolheu, a gente não sabe se de fato ele escolheu ou ele já recebeu isso com algum encaminhamento do Papa Francisco. Ele escolheu um versículo 5 do Salmo 71, que diz: Tu és a minha esperança. Evidentemente, essa frase deve ser imaginada falando o pobre que fala. Tu és a minha esperança. Quem é esse tu? É o Deus. Ainda mais no contexto de uma oração do saltério. Ou seja, basicamente o lema está querendo dizer Deus é a esperança do pobre. E, a partir daí, o Papa Leão faz uma pequena reflexão com essa perspectiva. Quais são hoje as esperanças do pobre? Evidentemente que essa proposta da esperança ela está dentro do tema do jubileu. Nós estamos vivendo o jubileu do Ano Santo, o Ano Santo ordinário, aquele Ano Santo que acontece de 25 em 25 anos na nossa igreja. Então, ele é ordinário, ele acontece, o próximo está marcado já para 2050, pode colocar aí na sua agenda. Isso vai acontecer. Então, já dentro da proposta do Ano Santo, o Papa Francisco tinha colocado a questão da esperança como a palavra-chave para este Ano Santo, e por isso, um desdobramento disso fica
para esse Dia Mundial dos Pobres, no próximo dia 16 de novembro, tu és a minha esperança. Ou seja, de que maneira o pobre pode se voltar para Deus tendo esperança? Vamos começar, em primeiro lugar, a trabalhar um pouco essa questão do pobre. Ou seja, por que o Papa Francisco deixou reservado esse domingo para o pobre? Por que quando, né, ele se levantou lá em março de 2013 para ir assumir, para dizer o seu sim à eleição, Dom Cláudio Rumes, cardeal franciscano de São Paulo, depois prefeito do clero, disse para ele: não se esqueça dos pobres. Então, a questão dos pobres não é de hoje. E talvez fosse bom a gente trabalhar hoje, nessa noite, por que os pobres? Por que os pobres? Para complementar tudo isso, no dia de São Francisco, 4 de outubro desse ano, o Papa Leão fez a sua primeira grande manifestação magisterial. Ele lança uma exortação apostólica com o título Dilexit Te, uma complementação da Dilexit Nos, do Papa Francisco, sobre o amor de Deus a partir do mistério da devoção do Sagrado Coração de Jesus. Só que agora, então, o Papa Leão, ele não nega isso nessa exortação, ele diz, dando prosseguimento a uns rascunhos que o Francisco tinha feito, ele então lança a exortação apostólica de Dilexit Te, totalmente direcionada para o amor aos pobres, né? Como a gente vai, ou por que isso, por que a partir desse documento a gente percebe, né, o amor para com os pobres, por que isso é tão central? Em primeiro lugar, eu acredito que tudo isso, né, nós somos aqui gente tarimbada, nada na igreja acontece à toa, nada. A igreja, ela vem dentro de um encaminhamento, ela vem dentro de uma linha, ela vem dentro de uma proposta, que isso vai sendo gradativamente colocado aos poucos. Esse leão, se chama Leão XIV. E na primeira conversa que ele fez com os cardeais recém-eleito Papa, né, a primeira conversa que ele fez uma ponte com o antecessor que teve o mesmo nome que ele, o Papa Leão XIII. O que é que o Papa Leão XIII fez? O Papa Leão XIII, embora fosse o grupo que ele selecionou, era um homem à frente do seu tempo, o cardeal secretário de Estado naquela época, um homem chamado Mariano Rampolla, ele disse que fazer teologia não evangeliza. A igreja estava patinando, estava perdendo, e aí ele disse o seguinte, né? Claro que ele falou, quem falou foi o Papa Leão XIII. Primeiro, nós temos que nos preocupar com os vulneráveis. A igreja deve voltar-se para os vulneráveis. E naquela época, os vulneráveis eram os que estavam sofrendo com a primeira revolução industrial, eram os operários. Não tinham nenhum direito, eram explorados, eram esmagados pelo peso de uma industrialização acelerada às custas deles. Tá? Então, ele aqui lança a Rerum Novarum, 1891, que vai dar abertura para uma guinada nova na caminhada da igreja, que nos faz entender o que é que está se passando hoje, por que os pobres estão voltando a ser o centro. A igreja deve evangelizar as pessoas vulneráveis. Isso veio na Rerum Novarum de 1891, isso foi retomado pelo Papa Pio XI em 1931, com a 40º ano, onde ele coloca nessa encíclica, é um escândalo que hoje a igreja não seja mais a porta-voz dos pobres, isso em 1931. Depois veio em 1961 a Mater et Magistra de São João 23, já dentro de um espírito conciliar. Então, essa foi a primeira grande linha que vai levar
a instituição por parte do Francisco da jornada, né? Jornada em italiano, no Dia Mundial dos Pobres, liturgicamente, para que a gente possa se voltar para essa questão. Nós temos que evangelizar os pobres. Mas isso é metade da moeda. Naquela mesma época, o Leão XIII percebeu que nós estávamos defasados num campo muito sério, que era o campo dos estudos bíblicos. Por isso, em 1893, ele lança uma encíclica, Providentíssimos Deus, fazendo a renovação dos estudos bíblicos dentro da Igreja Católica. Essa renovação dos estudos bíblicos dentro da Igreja Católica gerou uma constituição dogmática do Vaticano II, de 1965, chamada a Dei Verbum, que trata da revelação de Deus. A partir da Dei Verbum, e agora confirmada pelo Papa Leão XIV na Dilexit Te, os pobres são o instrumento de Deus para a revelação de Deus. Ou seja, não é a igreja que fala para os pobres falam para a igreja, os pobres revelam Deus, os pobres revelam o rosto de Deus. No rosto de pobre, nós temos que ver o rosto de Deus. Portanto, isso está na Dilexit Te, número 16. A escolha do pobre como lugar privilegiado da revelação de Deus. Por isso que palavra de Deus e opção pelos pobres são os dois lados da mesma moeda. Por ser fiel à revelação de Deus que vem através do pobre, a igreja deve obrigatoriamente fazer a opção pelos pobres. Essa é a linha de raciocínio do Leão XIV na Dilexit Te. Ele chama o evangelho é o magisterium pauperum, bonito em latim, né? O evangelho nada mais é do que o ensinamento dos pobres. O ensinamento dos pobres. Aí a gente já começa a ter, vamos dizer assim, uma série de problemas, sabe por quê? Porque quando a coisa fica muito perigosa na igreja, as pessoas dentro da igreja tendem a... Você sabe o princípio da vacina. Você sabe o princípio da vacina. O que é uma vacina? A vacina, você pega um vírus virulento, né, e trabalha em laboratório esse vírus para que ele vá perdendo a sua virulência. Vai atenuando esse vírus. Vai atenuando esse vírus. Quando o vírus está bem atenuado, injeta-se isso numa pessoa. Esse vírus atenuado, além de não causar a doença, ele causa imunidade à doença. Por isso que, quando a igreja começa a fazer opção pelos pobres, a gente tem a tendência a romantizar a palavra perigosa. Por isso, acho que uma coisa muito forte, olhando o magistério da igreja, olhando o momento que a gente vive, olhando a palavra de Deus, a gente tem que ter muito cuidado com a palavra pobre. Sabe por quê? Porque se a gente romantiza a palavra pobre, ela vai perdendo a sua virulência, a gente já não sabe mais que tipo de pobre é, né? Então, por exemplo, se a gente fosse traduzir a Bíblia ao pé da letra, Jesus não faz opção pelo pobre. A palavra grega que está ali no texto de Jesus faz a opção pelos mendigos. Eu conheço muita gente que faz a opção pelos pobres. Não conheço gente que faça a opção pelos mendigos. Claro, tem o padre Júlio Lancelotti, tem pastorais que fazem atendimento ao pessoal de rua, tem a Casa da Esperança lá que atende... Tem, não é? Mas não é uma opção central pastoral. Porque a frase que nos orienta e quem melhor nos coloca essa questão, qual é o problema por trás da opção pelos pobres, é aquela frase famosa do Dom Helder que o Francisco gostava de repetir. Quando eu atendo os pobres, quando eu vou ao encontro deles, quando eu lhes dou assistência, quando eu lhes dou apoio, todo mundo me chama de santo. Agora, quando eu passo a questionar a pobreza, todo mundo me chama de comunista. Ou seja, a igreja deve
cuidar dos pobres? Deve. A igreja deve lutar para que não haja pobreza? Deve. Aí a coisa pega. Aí a coisa pega. Né? Basta ver na vigília, na festa, na solenidade de Nossa Senhora Aparecida, o Dom Orlando Brandes, que toma sempre nesse dia, sabe que o Brasil inteiro está olhando para Aparecida, ele sempre se utiliza de uma frase profética. Ele disse o seguinte: aqueles que foram eleitos pelo povo devem fazer leis a favor do povo. Foi um bafafá, está sendo. Já teve gente que denunciou, já está correndo fake news, já está dizendo que o Papa o demitiu sumariamente. Existe uma reação contra essa opção pastoral pelos mais vulneráveis. Então, gradativamente, se você vai acompanhando nos documentos da igreja, e até o último sobre a questão da pobreza, a Dilexit T, do Papa Leão XIV, você vai percebendo que a palavra pobre, em alguns documentos, vai ser substituída por sofredores, em outros por vulneráveis, em outros por oprimidos, em outros por marginalizados, em outros por excluídos, em outros por explorados, em outros por supérfluos, em outro por descartáveis. E na Fratelli Tutti, no segundo capítulo da Fratelli Tutti, o Papa Francisco faz uma fundamentação bíblica desse trabalho, tendo em vista a opção preferencial pelos pobres, a partir da parábola do bom samaritano. E ali ele coloca uma questão muito séria. Na verdade, nós temos que ser a resposta de Deus para o grito dos emudecidos, daqueles que não podem gritar, daqueles que estão abandonados, desacordados, despidos, ensanguentados na sarjeta. Que essa é a situação que Jesus cria quando ele conta a parábola do bom samaritano para aquele teólogo que estava querendo levar a coisa para uma discussão teológica, e Jesus, com muita clareza, dentro da pedagogia dele, coloca ele diante de um caso bem concreto. O que é que você faria se você, vindo por uma rua, você encontra na sarjeta uma pessoa desacordada, despida, ensanguentada? Você se deixa tocar pelo grito do abandonado, emudecido? Essa é a questão que o Francisco coloca na Fratelli Tutti. Então, nós temos que perceber, né, que quando a gente começa a trabalhar pelo pobre, a gente tem que perguntar por que existe o oprimido. Se existe o oprimido, por que existe o opressor? A gente começa a trabalhar questões de marginalização. Se existem marginalizados, existe quem os marginaliza. Se a gente fala nos excluídos, nós temos que perceber como é que funciona uma economia de exclusão. Quem exclui esses excluídos? Quais são os mecanismos que geram essa exclusão? Se a gente fala de explorado, automaticamente a gente está denunciando quem os explora. Se a gente fala de supérfluos, a gente tem que entender os mecanismos econômicos para quem esse pessoal não está dentro da sociedade de consumo, não tem poder aquisitivo, não entra em nenhum planejamento econômico de nenhum governo. Esses são completamente descartáveis. Aqui nós estamos já no documento de Aparecida. E, por fim, o emudecido, abandonado. Acho muito interessante essa questão do emudecido por causa de uma questão de tradução grega. Naquele hino, naquele louvor que Jesus diz no Evangelho de Mateus: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e as revelastes aos... A palavra original grega diz assim: e as revelastes aos emudecidos, aquelas pessoas que não podem falar. Ora, na época de Jesus, quem eram as pessoas emudecidas, que não podiam falar, que não podiam participar de uma assembleia litúrgica, que não podiam elevar a sua oração em voz alta? Em primeiro lugar, as mulheres. Né? A elas era vedado o espaço sagrado, seja da sinagoga ou do templo. Em segundo lugar, os enfermos, os doentes, que eram vistos ao mesmo tempo como malditos,
como possessos, como endemoniados. Em terceiro lugar, as crianças. Quando São Jerônimo, aí no século IV, foi traduzir a Bíblia, ele usou a palavra latina infans para traduzir a palavra grega emudecido. E, de fato, ele tem razão. Na língua latina, infans é aquele que não tem voz, é aquele que está proibido de falar. E aqui gerou a palavra infância. Aí gerou pequenino. Não, o texto que Jesus está querendo dizer, o texto na sua originalidade, é Deus se revela. Deus se mostra para os emudecidos. Na verdade, de Jesus, quem melhor prega Deus, quem melhor prega a presença de Deus, quem melhor reconhece a presença de Deus no meio da humanidade, são aqueles e aquelas que não podem falar. São aqueles e aquelas cujos mecanismos de exclusão econômicos, antropológicos, sociais, teológicos, eclesiásticos, quantos mecanismos existem dentro de uma sociedade para calar a voz de quem é incômodo, de quem é incômoda. Por isso, quando nós estamos aqui, né, na Escola de Fé e Cidadania, Dom Adriano Hipólito, nesse Dia Mundial do Pobre, nós temos que pensar gradativamente. Em primeiro lugar, a pessoa, aquela pessoa, na sua dignidade humana, na sua sociabilidade, nos seus direitos, nos seus espaços, nas suas oportunidades, mas também nas suas capacidades, a pessoa em si. Depois temos que olhar a sociedade, se de fato essas pessoas dentro da sociedade conseguem mecanismos de igualdade, mecanismos de solidariedade, mecanismos de comunhão, mecanismos de participação, que é o objetivo do sino da nossa igreja, né? Na questão política, nós temos que pensar justamente nas várias questões das políticas públicas. Para quem estão voltadas as políticas públicas? Para quem vai o dinheiro do orçamento? Para onde estão indo as emendas secretas? Então, aquela carta do Papa Leão XIV, de 13 de junho, sobre a fundamentação do Dia Mundial dos Pobres, ela foi complementada pela Dilexit T, que é mais atual e bem mais abrangente. Então, o que é importante nessa celebração do Dia Mundial dos Pobres? Primeiro, segundo a Dilexit T, o rosto do pobre é o rosto do Cristo, o rosto do Cristo é o rosto do pobre. Segundo o Evangelho de João, quem me vê, vê o Pai. Se você quiser buscar o verdadeiro rosto de Deus, olhe para o rosto do pobre, né? Portanto, a chave de leitura principal, tanto da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, mas também a chave de leitura principal para as análises de conjuntura, as chaves teológicas para a evangelização hoje da sociedade, é justamente se perguntar quem hoje é o abandonado, o emudecido, quem hoje é o descartável, quem hoje é o supérfluo, né? E perceber de que maneira nós podemos não apenas evangelizar os pobres, mas principalmente como é que nós podemos ser evangelizados pelos pobres, porque os pobres são revelação, Dei Verbo e agora Dilexit Te, são parte integrante do processo de revelação. Essa é a preocupação da Igreja desde o Vaticano II, mas com bastante clareza no pontificado do Francisco e agora sintetizada bem na Dilexit Te do Papa Leão XIV. A única coisa que eu quero deixar claro é o seguinte: na nossa igreja, nada acontece à toa, nada. Você tem que entender os processos. Mas a igreja é muito... Não, a igreja muda.
A igreja muda dentro de uma dinâmica. Qual é a maior preocupação de alguém que está segurando o leme aí, como o caso do leão? Manter a unidade do rebanho. E manter a unidade de um rebanho de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas não é fácil, não é nada fácil. Então, tem que ir devagar, tem que... mesmo assim, né, o Lula uma vez disse, a igreja é um enorme transatlântico, e o Lula uma vez disse, falando da questão do Brasil, não se dá cavalo de pau em transatlântico. O João 23 deu um cavalo de pau nesse transatlântico. Ele disse assim, nós precisamos mudar o mapa, nós temos que seguir um outro caminho. A única instância dentro da nossa igreja que pode dar o mapa, que pode dar o rumo, é o concílio. Ele convoca o Concílio Vaticano II. Então, desde os 65, que a igreja lentamente está direcionando o seu rumo. Nós agora temos que, como igreja, como pastoral, como proposta evangelizadora, nós temos que nos perguntar de que maneira nós estamos sendo resposta de Deus para os abandonados emudecidos. Fratelli Tutti, capítulo 2. Pronto, Tobias, vamos ver. Vamos conversar com quem está nos ouvindo, vamos ver se tem alguma coisa, vamos ver se tem algum ponto, e ver o que é que a gente pode falar. Isso. O Adelso vai nos ajudar colocando as questões aí, mas já para começar, Orofino, você citou a Dilexit mais de uma vez, não poderia ser diferente. Quem teve a oportunidade de lê-la sabe o motivo. Quem não leu, por favor, corre lá na internet para lê-la, mas deixa ele fazer uma pergunta. Conversávamos sobre isso fora do ar. A Dilexit já é o manifesto do Papa Leão XIV para a igreja que ele sonha, ou é apenas uma continuidade, ou quem sabe um fechamento do pontifício do Papa Francisco, e ele ainda vai produzir alguma coisa para dizer o que ele pensa e o que ele quer da igreja, na sua opinião? Em primeiro lugar, eu acho que ele está deixando bem claro que a continuidade acontecerá. Como é que a gente sabe disso? Em primeiro lugar, ele simplesmente podia rasgar, porque só ele sabia dos rascunhos que o Francisco deixou em cima da mesa dele. Porque assim que o Papa morre, é tudo lacrado, ninguém mais entra. Só pode entrar dentro de um escritório papal o novo Papa. Então, ele podia ter feito a limpa, não é mais nada. Não. Ele preservou esse esquema, ele complementou esse esquema, ele ampliou esse esquema. Então, a primeira manifestação magisterial do leão é essa. Vai haver a continuidade. Ele não tem nenhuma, como é que eu vou dizer assim, nenhuma insinuação dentro da Dilexit T que a pobreza vai ser mais espiritualizada, entendeu? Podia ser dar uma... Não, isso ele não faz isso, não. Ele faz a opção pelos pobres por causa do amor pelos pobres. Aí ele cita Santa Teresa, ele cita Santa Dulce dos pobres, ele cita como a vida religiosa, que não vamos esquecer que ele é religioso, ele é agostiniano, ele é mendicante agostiniano, né? Ele está mais, vamos dizer assim, ele está mais espiritualmente, ele está mais perto de São Francisco do que o Francisco, que era jesuíta. Então, ele está dentro, a origem da congregação dele é o movimento mendicante do século XIII. Então, ele está deixando claro que vai haver continuidade. Ele só tem duas coisas. Primeiro, ele não é afobado, ele é muito prudente e muito paciente. Então, ele não é assim um atabalhoado tipo Francisco. Você lembra que quando a mulher foi pegar, ele bateu na mão? Ele não vai fazer essas coisas. Ele mantém uma certa distância. Por quê? Em primeiro lugar, porque ele revela-se um homem tremendamente tímido. Ele é muito tímido. E segundo, ele é muito emotivo. Você vê que quando ele apareceu pela primeira vez, aquele impacto daquelas 300 mil pessoas na praia, ele baqueou, ele se segurou, porque ele não está acostumado a isso. Então, ele gradativamente ele vai ter que aprender a tomar banho de multidão. Eu digo isso que eu também sou muito tímido, não gosto muito de muito lero-lero, não gosto não, eu sinto que ele é tímido. A segunda coisa que eu acho, ele é bastante emotivo, né? Ele é bastante emotivo. Então, ele não vai ser ele é leão, ele não é Francisco. Ele é uma outra personalidade. Agora, tem uma coisa que eu acho que é importante nele. Primeiro,
ele foi superior de congregação, ou seja, ele conhece o mundo. O Francisco não conhecia o mundo. O Francisco nunca saiu de Buenos Aires. Eu acredito que o Francisco não conhecia nem a Argentina. Ele era o bispo tremendamente caseiro. Ele era aquele que sabia todos os bairros de Buenos Aires, sabia se virar no metrô, sabia qual ônibus pegar, mas ele não saía daquele círculo, não. Ele não tinha uma visão global. Esse tem. Ele foi geral dos agostinianos. A outra coisa, o que ele já está começando a fazer, a Igreja Católica é a única multinacional que tem o italiano como língua oficial. Não vai dar certo. Ele gradativamente vai colocar o inglês como língua oficial. Você começa a observar que ele faz uma saudação em inglês, ele faz uma palavra em inglês, ele atende grupo em inglês, porque o Francisco universalizou o colégio de cardeais. Aqueles cardeais da Ásia, daqueles países, eles não falam italiano, nem querem aprender italiano. Todos eles falam inglês. Então, o Papa tem que saber falar inglês para atender esse pessoal. Então, a gente está percebendo que ele vai continuar dentro do estilo dele. Agora, a Dilexit Te é uma maneira dele dizer: Francisco não acabou, Francisco não morreu, Francisco não vai ser esquecido. Ontem, nós fizemos 6 meses da morte do Francisco, 6 meses, parece que já faz um tempão, né? E ele deixou nessa a Dilexit Te, ou seja, Francisco continua entre nós. Muito bom, muito bom. Rufino, o padre Edmilson, ele faz uma pergunta. Obrigado, padre Edmilson. Padre Edmilson, um abração, padre Edmilson. Padre Edmilson não falha única. Não falha. Padre Edmilson tem um defeito grave, que é o time que ele torce, mas deixa isso para lá. Não é, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Ele pergunta aí, de que modo bem melhor podemos estudar e colocar em prática a primeira exortação apostólica de Leão XIV em nossas comunidades eclesiais? Olha, padre Edmilson, a primeira coisa é conhecer o texto. Não é um texto longo, não é um texto difícil, é um texto prático, é um texto assim numa linguagem bem pastoral, numa linguagem bem acessível. Depois, é um texto muito bem fundamentado biblicamente, patristicamente, mas a coisa mais importante é o elenco de figuras da vida religiosa que, através da sua opção pelos pobres, geraram uma corrente de espiritualidade. Eu só não sei porque que ele esqueceu, também não pode lembrar de todos, ele esqueceu São Martinho de Tours, que é um dos primeiros que dá famoso, que é um santo de muita devoção europeia na questão dos pobres. Mas, no mais, está tudo ali, sabe? Inclusive, na diversificação do atendimento aos pobres. Nós podemos amar os pobres e optar pelos pobres de diferentes maneiras, não é? Aí, então, eu acho que esse é o primeiro ponto, conhecer. Isso se chama o processo de recepção do documento. Como é que nós vamos fazer para que, de fato, esse documento seja conhecido pelos fiéis? Aí, né, você pode pegar lá na sua paróquia, lá na Califórnia, fazer uma tarde de estudos. Olha, existe esse documento, as linhas básicas desse documento é essa, nós temos que nos perguntar como é que nós aqui, como paróquia, quais são as nossas frentes pastorais em que a gente revela o rosto de Deus, ou como a gente capta o rosto de Deus através da opção pelos pobres, mas principalmente dentro já voltando aí para o lema do Dia Mundial dos Pobres, de que maneira nós, como paróquia, somos sinais de esperança para os pobres, né? Aqui, padre Edmilson, nós somos diocese de Nova Iguaçu, nós temos uma longa tradição, né? O senhor sabe melhor do que eu, que nós somos contemporâneos. Se eu já estou beirando os 70, né? Nós todos estamos nessa faixa, nós temos a caminhada diocesana, nós temos que ser fiéis à caminhada diocesana. A nossa diocese tem uma caminhada imensa, uma tradição imensa. Nós temos que recuperar essa caminhada, ou, ao menos, não podemos esquecer essa nossa caminhada. Muito bom. Rufino, o Alberto Chironi, eu preciso ler a pergunta dele, porque ele colocou já umas 5 vezes.
que dialoga com o tempo que nós estamos vivendo de emergência climática, de COP30, e a pergunta dele, em que medida a emergência climática, a crise climática, não é? Ela dificulta, ela não dificulta, dificultar é pouco, Alberto, né? Como é que ela incide mais fortemente sobre os empobrecidos? Alberto, o seguinte, qual é a grande contribuição do Papa Francisco para a doutrina social da Igreja? A grande contribuição do Papa Francisco foi colocar dentro da doutrina social da Igreja, através da Laudato Si, a questão ecológica. Ou seja, nós, como Igreja, nós temos que nos posicionar dentro de uma espiritualidade. Esse também é o primeiro grande desafio que fica para nós, como é que nós estamos construindo uma espiritualidade ecológica. Aí talvez toda a questão de São Francisco de Assis, que é uma figura que extrapola a Igreja Católica, ele tem reconhecimento pela Igreja Ortodoxa, ele tem congregações na Igreja Anglicana, então é uma questão universal, a questão ecológica. Então, como construir uma espiritualidade ecológica? Aí vem Laudato Si e vem a Laudatum Deum, são a base do magistério da Igreja para que a gente construa essa espiritualidade ecológica. E aqui no Brasil, eu sempre chamo a atenção isso, a pessoa que mais defendeu a Laudato Si e que mais acelerou o processo de recepção da Laudato Si não foi a Igreja Católica. Foi o André Trigueiro, que é um jornalista espírita, que ele é fanático pelo Papa Francisco e pela proposta da Laudato Si, dando esse viés. Nossa colaboração como igreja, nossa colaboração como cristãos para a questão ecológica é o desenvolvimento de uma espiritualidade ecológica. Por exemplo, ontem a CNBB se posicionou contra a exploração de petróleo lá na foz do Amazonas. O alerta. Por que aí você podia se perguntar assim, mas o que a CNBB tem a ver com a exploração de petróleo? Tem. Porque essa é a dimensão nova da doutrina social da Igreja, trazida pelo Papa Francisco. O cuidado pela casa comum. Campanha da Fraternidade desse ano. Campanha da Fraternidade. Como é a nossa responsabilidade pastoral pela casa comum? Como é que nós vamos criar consciência ecológica? Nós vamos criar consciência ecológica, como é o nosso papel, né? Como igreja, desenvolvendo uma espiritualidade ecológica, colocando essa espiritualidade nas escolas. Eu sempre digo isso, se ao menos as escolas católicas criassem uma matéria, digamos assim, né? Mas que levasse essa reflexão para as crianças, a gente avançaria muito. Então, Alberto, proposta nós temos, chão nós temos. O que a gente precisa é ir adiante, é avançar. O que eu percebo é que está havendo uma dificuldade muito grande, né, de quem, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro, né? A questão do câncer relacionado ao uso indiscriminado de agrotóxicos, sendo que dos 10 agrotóxicos mais usados pelo agronegócio aqui no Brasil, 7 são proibidos na Europa. Então, nós não vamos nos pronunciar a respeito do envenenamento do camponês que está sendo morto por excesso de agrotóxico. Eu, volta e meia, faço trabalho pastoral lá no Vale do Café, diocese de Colatina. Crianças que estão indo, que agora se faz com drones. Se joga o agrotóxico com drone. Quem estiver embaixo toma um banho de agrotóxico. As crianças estão indo para a escola, ficam todos cheios de agrotóxico. Casos de autismo em 5, 6, 7 anos, dentro das escolas, as prefeituras tiveram que abrir. Isso tudo está aqui na nossa cara. Como é que nós, como igreja, como é que nós vamos responder a isso? Muito bom. Muito bom. Rufino, o Alexandre de Oliveira faz uma pergunta que é central na Dilexity. Está aí. Dilexity Boleira. É o Aboleira, né? Alexandre de Oliveira? Meu Deus, é ele mesmo. Fala, Alexandre. Dilexity vem ao encontro de Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida, ou seja, resgata a doutrina social da Igreja e a opção pelos pobres, e eu acrescentaria, ela tem uma forte pegada da teologia latino-americana, ainda que o termo teologia da libertação não tenha sido citado, mas uma teologia latino-americana está presente na Dilexity.
Esse é o Alexandre. Alexandre, dá vontade de dar um abraço, Alexandre. Quanto tempo não te vejo? Ô, Alexandre, o que aconteceu com a nossa igreja? Vou te dizer. A renúncia do Papa Bento XVI marcou uma ruptura. Qual é a ruptura? A renúncia do Papa Bento XVI foi o esgotamento da igreja eurocêntrica. Acabou, não produz mais nada. Só que na igreja não pode ter vazio. A hora que o Papa Bento renunciou, foi eleito um latino-americano. Certo? O que o Papa Francisco fez ao longo de todo o pontificado dele? O que o Papa Francisco fez, principalmente através da Evangelii Gaudium e de sucessivos documentos, foi a universalização do magistério da Igreja Latino-Americana. Por que a Igreja Latino-Americana ocupou o espaço vazio gerado pelo colapso da Igreja Eurocêntrica? É porque a Igreja Latino-Americana foi a única que levou a sério o Vaticano II e desenvolveu um magistério próprio. Esse magistério da Igreja Latino-Americana é Medellín, opção preferencial pelos pobres. Puebla, comunhão e participação, que é a base do sínodo. Santo Domingo, interculturalidade, evangelizar a partir da diversidade cultural. E Aparecida, a conversão pastoral. São os 4 eixos do magistério da Igreja Latino-Americana em 4 documentos muito bem elaborados. O que o Papa Francisco fez foi universalizar esse magistério. Então, por trás de toda a guinada ecológica que ele deu na doutrina social, com certeza, se o Papa não fosse um latino-americano, essa guinada não seria dada. Ele sabe disso. Por quê? Por causa... Ele foi o redator do documento de Aparecida. Isso já estava em 2007, isso já era um debate aqui. Né? Quando teve o sínodo sobre a evangelização de 2012, que o Papa Bento ainda presidiu, mas não fez a conclusão, porque ele renunciou depois, um bispo africano chegou no meio da aula conciliar e disse, mas eu quero saber o que é essa Aparecida que os latino-americanos falam. Aí a Secretaria do Sínodo teve que comprar um exemplar do documento de Aparecida e botar na mão de todos os que estavam ali, 2012. Então, a guinada estava já acontecendo. O Bergoglio estava dentro de tudo isso. Ele sentiu para onde a coisa deveria ir. Né? Não vamos nos esquecer que no conclave do Bento, em 2005, ele recebeu 40 votos e pediu, não, eu não tenho condição. Na verdade, em 2013, fizeram o que não fizeram em 2005. Certo? Aí o que foi, talvez tenha sido melhor isso, porque a renúncia do Bento foi o recado claro. Porque tudo na igreja é simbólico. Por que o Ratzinger escolheu o nome Bento? Porque Bento é o patrono da Europa. O Bento ainda tinha aquela mentalidade eurocêntrica. Se a Europa se evangelizar, o mundo inteiro será evangelizado. Isso acabou. Isso acabou. Então, entra a contribuição latino-americana e a grande contribuição da Igreja Latino-Americana, Papa Francisco, foi a guinada na doutrina social da Igreja para a ecologia. E, nesse sentido, Dilexit mantém o mesmo... Mantém a linha. Mantém a linha. Tá, ótimo. Mantém a linha. Ótimo. Nós já estamos chegando ao fim, mas eu preciso te fazer uma pergunta. Eu queria... Estamos aí. Foi para isso que você veio, né? Para isso me chamaram. Eis-me aqui, senhor. Eis-me aqui, senhor. Vamos lá. Mas eu queria voltar, para a gente concluir, eu queria voltar para o lema desse ano, né? E para o Salmo. Quem conhece a produção de Ouro Fino, bom, ninguém conhece totalmente a produção dele, porque a produção dele é vastíssima, então deixa de onda. Seria impossível. Mas fala dos Salmos para a gente. Fala da relação dos Salmos com essa coisa que você interpretou na Dilexit, na vida, na opção pelos pobres. Fala dos Salmos e fala disso que é como você iniciou lembrando, tu és a minha esperança, como se fosse um clamor de um pobre, de um empobrecido. Para a gente
concluir com essa fala, meu caro? Vamos lá. Primeiro, se há uma característica do povo de Deus que define o povo de Israel, é a característica orante. Por exemplo, na sociedade, nós somos fruto da civilização ocidental cristã, greco-romana. Nem um grego, nem um romano sabia rezar. Não existe nenhum livro de oração. Eles se encantavam com a dimensão orante do povo de Deus. Eles frequentavam sinagoga para ouvir as rezas, porque se identificavam com as rezas. Então, em primeiro lugar, o que é o saltério? O saltério é a lei orante do povo de Deus. Por isso que, entre outras coisas, o saltério é dividido em 5 livros distintos. Portanto, a gente expressa a nossa caminhada de vida através da nossa dimensão orante. Então, essa é a primeira questão do saltério. Questão do saltério. É a prece do povo de Deus, a prece que o povo de Deus elabora ao longo da sua caminhada. Agora, o que é que o povo de Deus aprendeu nessa caminhada? O povo de Deus aprendeu nessa caminhada que Deus é profundamente fiel à sua vocação. Qual é a vocação de Deus? A vocação de Deus está em capítulo 3, verso 7 do livro do Êxodo. É quando Deus chama Moisés. Agora, Deus não chama Moisés por causa de Moisés. Deus chama Moisés porque quer ser fiel à sua vocação. Qual é a vocação de Deus? Eu ouvi o grito do meu povo no Egito. Por isso, eu conheço as angústias do meu povo no Egito. Conhecendo essas angústias, eu desci. Portanto, na nossa proposta da religião judaico-cristã, não é o ser humano que sobe, é Deus que desce. E por que Deus desce? Deus desce porque nós gritamos. Por isso, Tobias, o saltério é o grande grito do povo de Deus pedindo: desce. Vem ficar entre nós. Revela o teu rosto no meio de nós. Por isso, Jesus é a revelação do rosto de Deus. Quem me vê, vê o Pai. Por isso, nós fazemos essa renovação da nossa profissão de fé. Cada vez que vamos numa celebração, o Senhor esteja convosco, todo mundo responde, Ele está no meio de nós. Se Ele não estiver no meio de nós, nós nunca subiremos, nós nunca nos elevaremos. Nós só nos elevamos porque Deus desce. Por isso, o grande ponto do saltério é a súplica. Nós temos 5 tipos de oração. Primeiro, a oração de pedidos. Pai Nosso, são todos eles pedidos. Depois nós temos a oração de louvor. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. Depois, para Jesus, a mais importante, a gratidão. A oração de ação de graças. Isso para quem está de bem com a vida. Agora, para quem não está de bem com a vida, tem 2 tipos de oração. Em primeiro lugar, a súplica, o grito de quem suplica. Por último, é uma oração. É o lamento. É a oração de quem chegou no fundo do poço, mas não perdeu a fé. Meu Deus, por que me abandonaste? Nós encontramos na prática de Jesus esses 5 tipos de oração. 5 é o saltério, é o Pentateuco, é a lei orante do povo de Deus. Por isso que ele tira esse lema do pobre, que é um grito de súplica. Tu és, ou, quer dizer, é uma súplica de certeza. Tu és a minha esperança. Mas o Salmo é um salmo de súplica. Inclusive, o Salmo 71 é a súplica de um ancião que está chegando ao fim da vida. Quando você chega ao fim da vida, né, Tobias? Eu já estou com mais de 70, né? Então, a gente se volta para Deus. Olha, nessa altura da vida, tu és a minha esperança. Esse é o Salmo. A súplica de quem coloca toda a sua certeza naquele que pode responder. Carta aos Hebreus. Jesus gritou na cruz? Gritou. Por quê? Porque ele foi atendido pelo único que poderia atendê-lo, que era o Pai. E o Pai o atendeu, ressuscitando Jesus. Temos que gritar, Tobias. Temos que gritar porque nós temos essa certeza. Deus é fiel à sua vocação. Qual é a vocação de Deus? Nunca virar as costas ao pobre que grita. Amém. Amém.
Você que nos acompanhou até agora tem uma obrigação. Você tem que fazer algumas coisas. Primeiro, você tem que se inscrever no canal Isso. de vídeo da Diocese de Nova Iguaçu. E Você senta a mão no like, senta a mão no like, não deixa passar. Exatamente isso. Senta a mão no like. Você não pode sair desta live sem curtir, sem dar like, porque isso faz com que aumente a visibilidade. E terceira, você precisa compartilhar esse vídeo. Manda esse vídeo para os seus amigos, manda para os inimigos também, manda para todo mundo. Manda para todo mundo. Manda para todo mundo. É absolutamente necessário. Orofino, muitíssimo obrigado. Muitíssimo Eu obrigado. que agradeço o convite, Tobias. Estamos em casa, né? Nós somos todos aqui da Diocese, nós nos vemos, mas estamos em casa. Exatamente. E eu queria dizer o seguinte: se você quiser ver o Orofino ao vivo, mês que vem, dia 15 de novembro, a Rede de Fé e Política fará um encontro e o Orofino, na parte da manhã, vai nos assessorar. Então, por favor, manda uma mensagem para a gente, que a gente manda o link para você se inscrever para vê-lo ao vivo e a cores. Orofino, meu caro, muitíssimo obrigado. Eu é que agradeço o convite. Eu queria terminar com uma fala de Pedro Casaldáliga. Dai-nos, Senhor, aquela paz inquieta que não nos deixa em paz. Dai-nos, Senhor, aquela paz inquieta que não nos deixa em paz. Amém? Amém. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram conosco. Orofino, muito obrigado. Tudo de bom. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Igualmente para você.